Olá, meu nome é Raul Galahad, eu sou professor de Direito Administrativo 1 e 2 e também da disciplina Direito da Informática da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Direito Administrativo 2. Eu apresentei em vídeos anteriores o plano de ensino, então hoje eu vou trabalhar alguns aspectos referentes aos trabalhos acadêmicos de Direito Administrativo 2. E mais especificamente eu vou apresentar a base constitucional, as referências na Constituição sobre cada uma dessas temáticas. Nem sempre na Constituição está disciplinada de forma muito exaustiva, né? Às vezes há poucos dispositivos sobre a categoria jurídica analisada. Mas, de qualquer forma, a Constituição Federal do Brasil ela é uma Constituição ampla, abrangente, dentro dessa perspectiva de contemporânea dos novos Estados nacionais, né, que tratam muitas vezes as diversas questões de importância para a sociedade como matérias constitucionais. Então, tendem a constitucionalizar demais. Muitas matérias estão constitucionalizadas na nossa Constituição, diferentemente daquela perspectiva existente, por exemplo, em relação à Constituição norte-americana, que é sob o espírito e sob as ideias liberalistas. Você tem uma Constituição mais concisa. Não é uma Constituição tão pequenininha assim não, porque ela tem muitas emendas também e acaba ampliando bem a Constituição norte-americana. Mas, comparativamente ao do Brasil e de outros países, ela é uma Constituição bem menos extensa, não é? Mas aí dentro desse espírito do liberalismo, já do início ali do liberalismo, né? Que existia nos Estados Unidos, uma nação emergente, cultivando a ideia de liberdade, e aí surgiu esse grande documento, né? Então eu vou trabalhar para vocês essa perspectiva constitucional e, de acordo com o plano de ensino, o primeiro ponto é a intervenção do Estado na ordem econômica. O Estado, vocês estão lembrados, ele pode intervir de duas formas: atuando diretamente como agente econômico, não é? E a outra agindo como normatizador e regulador das atividades econômicas. Então ele tem basicamente esses dois tipos de atuação na ordem econômica. De acordo com o artigo 173 da Constituição, a exploração de atividade econômica por parte do Estado só pode existir diante de imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei, né? Aí no caso definido em lei, nas leis infraconstitucionais. Então veja bem, é possível, mas tem que ter esses dois imperativos: o segurança nacional ou relevante interesse coletivo, né? Você tem no artigo 174 que diz o seguinte, artigo 174 da Constituição Federal: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Olha, fiscalização para ver se não há abuso do poder econômico, está o tempo todo fiscalizando. Incentivo, estimular determinados segmentos econômicos, eventualmente oferecendo até vantagens
tributárias, sistemas de tributação mais simplificado, como, por exemplo, ocorre com as microempresas e as pequenas empresas do Brasil, que até mesmo em termos de legislação, elas recebem algumas vantagens, né? Então, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo que esse planejamento ele é determinante para o Estado e indicativo, apenas indicativo para o setor privado. Bem, um outro item que nós vamos ver referente aos trabalhos acadêmicos é o referente à intervenção do Estado na propriedade. O Estado ele interfere de duas formas na propriedade: restringindo a propriedade, restringindo o uso da propriedade, ou de forma supressiva, suprimindo o direito de propriedade. Nós vamos ver que na forma restritiva nós temos a requisição administrativa, a ocupação temporária, a limitação administrativa, a servidão administrativa e o tombamento. Desses institutos do direito administrativo, a Constituição ela faz referência ao tombamento, certo? Está lá no artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imateriais que sejam portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, a fim de preservar esse patrimônio histórico-cultural, é possível a utilização do tombamento que está previsto no artigo 216 da Constituição Federal. Em relação à intervenção na propriedade, a intervenção supressiva, nós temos a desapropriação. No artigo 5º diz, no artigo 5º, inciso 24 diz: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização, em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. É interessante observar que é o seguinte: fala em interesse, fala em necessidade ou utilidade pública. Isso aqui, segundo o Eli Meirelles, isso tem a ver, essa diferenciação entre necessidade pública ou utilidade pública tem a ver com a urgência. Na necessidade, aqueles bens particulares são indispensáveis para o Estado, são urgentes para que ele realize, é fundamental que ele tenha propriedades para realizar aquela atividade. Então, nesse caso é possível, né, a desapropriação. Mas também há a situação de utilidade. A utilidade pública não há tanta urgência assim, mas é conveniente para o Estado desapropriar aqueles bens particulares. Então isso tem tudo, segundo o Eli Lopes Meireles, a ver com a urgência do bem. Num é indispensável, é urgentíssimo, é urgente, é indispensável, na necessidade. E no outro, na utilidade pública, é conveniente apenas. Essa questão do interesse social, quando o Estado desapropria por interesse social, nesse caso, por exemplo, ele está desapropriando um conjunto de glebas para depois fazer assentamento.
não é? Ou um terreno enorme, desapropria um terreno enorme para fazer locais de colonização agrária, né? Para implantar a reforma agrária na região, finalidade social, não é? Aí no caso é um interesse social. Mas veja bem, no interesse social, os bens desapropriados não vão para a propriedade do Estado, eles vão para terceiras pessoas interessadas, que são interessados e que têm um interesse social, né? Que tem necessidade desses bens. Por exemplo, moradores de rua, bens que são desapropriados para servir depois de construção de conjuntos de casas ou apartamentos para o sem-teto. Então isso aí é perfeitamente possível. Olha, o artigo 216 da Constituição, ele prevê tanto o tombamento, no caso de bens de valor cultural, ele prevê o tombamento e prevê até a desapropriação, com essa finalidade, da preservação da nossa identidade cultural. Essa questão da desapropriação, de acordo com o artigo 22 da Constituição, ela é uma competência privativa, ela não é exclusiva, né? Na competência exclusiva ela não pode ser delegada. Nesse caso aqui ela pode ser delegada, mas ela é privativa da União, legislar sobre desapropriação. Olha, o artigo 243, ele coloca uma situação muito interessante, o artigo 243 da Constituição, que as propriedades rurais e urbanas, isso aí já foi mudado, sabe, gente? Anteriormente era só as propriedades rurais, mas depois foram incluídas também as urbanas. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, por exemplo, a maconha, a cannabis sativa, a planta é a cannabis sativa, que se faz a maconha, ela pode ser desapropriada. Na verdade, a Constituição nem fala em desapropriada, fala em expropriada. E eu acho que é o mais correto falar em expropriada, porque, a meu ver, na desapropriação, a desapropriação é sempre acompanhada de indenização, de justa e prévia indenização, enquanto na expropriação você pode retirar, retirar o direito de propriedade do particular pelo fato de ter cometido o crime, né? Usando aquela propriedade, né? Então, e sem indenização nenhuma. Então, a meu ver, embora alguns autores até digam que nesse caso é uma desapropriação também, só que é uma desapropriação sem indenização, eu não acho. Eu acho que sem indenização o mais correto é falar em expropriação, né? Bem, no item 3 nós vamos falar sobre bens públicos. Lá no artigo 20 da Constituição diz: são bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Os que já são da União são bens da União, mas outros podem ser atribuídos a ela. E você perguntar, esses bens são o que? Natureza comum? Pode ser bens de uso comum, pode ser bens dominiais. Se afetam uma determinada atividade a administração pública federal e lhe confere bens, serão bens afetados para a União e serão bens especiais, né? Aí você tem depois, inclui-se entre os bens dos estados. Aqui há que entender estados e Distrito Federal, tá? A Constituição não menciona isso, mas também são bens também os bens
Quais são esses bens? As águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Veja bem, que aqui quando se menciona, por exemplo, aí no item 3 do mesmo artigo 26, as ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União. Então, no caso dos bens estaduais, são definidos aqui na Constituição por exclusão. Veja bem, ela não se preocupa em definir o que são os bens, não é? Já no Código Civil, você tem na legislação infraconstitucional, no artigo 83 a 103, a definição, né, você tem lá os bens que pertencem à União, aos estados, os bens especiais, os bens de uso comum e os bens dominiais. Bem, controle da administração pública. Bom, gente, o controle da administração pública, a gente pode verificar aqui no artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo. E depois você tem também o artigo 71, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido pelo Congresso com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então veja bem, aqui o controle, já fala do controle externo do Congresso Nacional, né, sobre a União. No artigo 31 é sobre o município, é o exercício do controle externo sobre o poder executivo municipal. Interessante no artigo 74, que diz o seguinte: os poderes, artigo 74 da Constituição, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. De forma integrada, os três poderes deverão manter um sistema, né, de forma integrada, um sistema de controle interno. Então, que fala sobre o controle interno. A gente sabe que os controles do poder executivo, tanto existe o controle interno, feito pelo próprio poder executivo, como também o controle externo, feito pelo legislativo e pelo judiciário. Mas fora esse controle externo, eles têm que ter um sistema integrado de controle interno de cada um deles. O legislativo também tem que ter o seu controle interno. O judiciário também tem que ter o seu controle interno. E a União tem que ter o seu controle interno. E eles devem funcionar no sistema integrado, os três, né? Aspecto interessante é no artigo 129, quando diz, no artigo 109 da Constituição, quando diz que são funções institucionais do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. Então, o controle externo da atividade policial sendo exercida pelo Ministério Público Federal. Aqui, o artigo 167C da Constituição fala sobre a calamidade pública e os seus efeitos sociais e econômicos, né? E com propósito específico, exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos. No seu período de duração, o Poder Executivo poderá adotar processos simplificados de contratação. Esse está no artigo 167C da Constituição Federal. Aqui está fazendo referência
aos efeitos perversos provocados pelo Covid, né? Pelo Covid, que fala em calamidade, mas a referência é o Covid. Aí, com ponto 5, gente, nós temos a licitação e contratos administrativos. Olha, está no artigo 22 e que diz: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, observando-se o disposto no artigo 37, 21, e para as empresas de sociedade economia mista e empresas públicas, o disposto no artigo 173. Olha, essa questão aqui, ó, competência privativa, tem que lembrar, gente, que na primeira apresentação que eu fiz dos temas, a licitação ela é exaustivamente disciplinada, onde que estão inseridos os princípios da licitação, onde estão as modalidades de licitação e onde estão inseridas uma série de definições importantíssimas para a compreensão da lei de licitação. A gente tem que consultar a lei infraconstitucional, que a gente está citando a Constituição, o que a Constituição menciona sobre licitação, a Constituição Federal. Mas a gente sabe muito bem que essa matéria ela é muito bem tratada na Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitação. Tá. E aí, como novos temas, os temas emergentes de direito administrativo 2, tem um ponto que nós recebemos, que é a administração pública da saúde, segurança e pandemia. Eu peço sempre aos acadêmicos nesse período, desde do ano passado, desde quando começou a pandemia, lá em março, quando ela foi detectada, na verdade ela até começou um pouquinho antes, mas foi detectada em março de 2020, eu sempre peço para que se faça essa conexão, né? Que a questão da saúde se mostrou aí uma questão extremamente sensível, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem sistemas aí de países chamados de países de primeiro mundo, países potências, e que o sistema ficou à beira da paralisação. Foi um verdadeiro caos, não só no Brasil. Acho que até no Brasil a gente conseguiu um enfrentamento assim espetacular, né? Muita dedicação dos servidores da saúde, dos profissionais de saúde, que não mediram esforços para debelar, e estão debelando, conseguindo, né? Quase mais de 20 milhões de pessoas que foram recuperadas. Temos aí um número alto de mortes, né? Mais de 600 mil pessoas, mas a gente tem que sempre lembrar do número de recuperados, que o sistema de saúde brasileiro deu conta de mais de 20 milhões de pessoas, demonstrou vigor, né? Aí tem toda uma questão aí também de verbas, né, que foram repassadas para a saúde. Algumas foram bem utilizadas, outras foram desviadas, lamentavelmente, né? Muito dinheiro aí correu, dinheiro federal que foi enviado para os estados, para municípios, principalmente os estados, e que foi muito mal utilizado. Vem cá, gente, se comprar uma máquina respiratória, você comprar numa casa de vinhos, lá em Manaus, lá no Amazonas, é brincadeira, né? E aí uma máquina que custa 7 mil, aí eles se deram ao luxo de comprar máquinas aí que não se justifica o preço, 250 mil reais, mais de 200 mil, não tem sentido, né, gente? Isso aí espero que um dia seja apurado antes que se esqueça, né? E não se faça nada. Bem, o sistema aí interessante de observar lá no artigo 200, o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Olha, tem tudo a ver com a pandemia, né? Questão da saúde. E essa matéria também tem muito a ver com a questão da segurança, né? É interessante observar que no preâmbulo da Constituição diz o seguinte: nós, representando o povo brasileiro, tal, a fim de assegurar o exercício dos direitos sociais, a saúde é um direito social, e individuais, a liberdade, a segurança, olha, a segurança, e aqui segurança no sentido amplo, a segurança, o bem-estar, né? como valores supremos de uma sociedade fraterna. Então, olha o que o legislador constituinte proclama no preâmbulo da Constituição. Isso aí são valores supremos: a vida, a segurança e o bem-estar, né? Então tem tudo a ver com... E a segurança, gente, é segurança no sentido amplo. Não é só segurança, segurança de Estado, tem que ver com a repressão, a possibilidade de comoções internas, comoções externas, né? Ou a segurança pública, tem a ver com a polícia preventiva, a polícia de segurança, a polícia federal, a polícia preventiva e investigativa, a polícia repressiva, a polícia militar. Mas não é essas questões, não. Aqui o legislador compreende a segurança no sentido amplo. Então, quando a gente fala de saúde, a gente envolver a questão da segurança. A segurança dos pacientes que estão hospitalizados, a segurança dos servidores, dos profissionais de saúde que estão trabalhando, a segurança deles, a segurança em relação aos laboratórios que estão instalados próximo a hospitais, a segurança no descarte de resíduos sólidos hospitalares. Então veja bem como que envolve, né, essa questão. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o artigo 6º, que insere a saúde, olha, a saúde, a alimentação, gente. A alimentação foi uma coisa muito importante na pandemia também. Isso, o auxílio emergencial, o trabalho, a moradia, o transporte, a segurança, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, todos, gente, são direitos sociais. Então veja bem a atualidade aí dessa questão. Esses sistemas de corrupção, gente, eu não vou falar agora, mas acho que o muito importante aí do sistema de corrupção é as menções que se faz à moralidade, à probidade, à improbidade na Constituição Federal. E como lei infraconstitucional, nós temos a lei de anticorrupção. E como sistemas aí que a gente deve comparar os sistemas de anticorrupção do Brasil com o sistema mexicano, que tem uma lei que criou um sistema nacional anticorrupção, a França também, que tem também normas referentes a anticorrupção, como é que se dá a experiência norte-americana. Então a gente vai ver isso também no ordenamento comparado. Então, gente, basicamente, então, eu remeto vocês, além dessa apresentação com a base constitucional das diversas categorias jurídicas que nós vamos trabalhar como conteúdo programático inserido no nosso plano de ensino, eu gostaria de lembrar a vocês que nós vamos fazer, em termos de avaliação, 2 trabalhos. Um trabalho que é a gravação de um vídeo e um trabalho escrito, tá? E esses trabalhos, os critérios deles estão inseridos no plano de ensino. Basicamente, os 2 trabalhos, você tem que ter uma apresentação
tem que inserir o nome dos componentes, do componente ou dos componentes que vão realizar o trabalho, o nome do professor orientador, no caso eu, né, professor Raul, e fazer uma parte de introdução, vai ter uma parte no final de conclusão, essas partes não são numeradas, e no meio, entre a introdução e conclusão, fazer o desenvolvimento. Você pode numerar 1, 2, 3, se você for dividir em 2, 3 itens o seu trabalho. Tá? É um trabalho escrito em forma de artigo. E o trabalho em vídeo é uma apresentação, como se fosse uma aula, uma videoconferência. Também metodologicamente, que é bom que comece com a introdução, o desenvolvimento, uma conclusão. Sempre citando também, no caso dos vídeos, né? Nos casos dos vídeos e do trabalho escrito, ao longo da apresentação do trabalho, citar a bibliografia, que é muito importante, que é o referencial teórico do trabalho. Ao final, o trabalho escrito tem que ter a bibliografia toda discriminada, né? Em ordem alfabética. No trabalho em vídeo, não, você não vai ter que mencionar isso. Você já mencionou durante a apresentação, tá? E cada um desses dois trabalhos vai valer 10 pontos. E a gente vai tirar a média dos dois para compor a nota do acadêmico, tá? Eu acho que com isso deu para a gente fazer uma apresentação aí, ainda que seja só sob o aspecto da base constitucional, das referências existentes sobre cada uma das categorias jurídicas inseridas no conteúdo programático. A gente pode ter a oportunidade de explorar outros aspectos. Por exemplo, pequeno histórico de cada uma das categorias jurídicas, da desapropriação, do controle da administração pública, dos bens públicos, pequeno histórico de cada um, não é? Mas dentro daquela perspectiva tríplice, de perspectiva jurídica tríplice, nós já citamos então a parte normativa constitucional. Teríamos que citar a parte normativa infraconstitucional. Temos que citar também a doutrina, a posição da doutrina. Já citei aí um pouco de doutrina diminuta. Já citei também algumas leis infraconstitucionais. E, por fim, a jurisprudência. A jurisprudência hoje nós não contemplamos, mas em outras apresentações nós teremos a oportunidade de fazer essa apresentação aí dos diferentes itens na perspectiva também da jurisprudência. Tá? Eu desejo boa sorte para vocês, tudo de bom, façam o máximo proveito, divulgue aí o trabalho para os colegas. Até a próxima então, tudo de bom para vocês.